Sejam muito bem-vindos. Vocês estão no canal Educacional THM, direto do estúdio compartilhado, onde estou com o meu querido Matheus Borges, para a gente comentar com vocês hoje uma aula, né? Uma pequena aulinha aí, um pequeno vídeo, sobre 5 exercícios que a gente teve de uma aluna, né, inscrita nossa, que eu vou chamar aqui de Ellie, tá? A Ellie, muito querida, né? Lá em Portugal, junto com a sua turma, no curso de análise de dados aplicada, né? Mandou aí uma lista de exercícios, queria que a gente ajudasse ela e, claro, a gente gravou esse vídeo porque tem muita coisa boa para a gente mostrar. Então, vou passar a bola para o Matheus dar um oi e já partir para os exercícios. Toca daí, Marcos. E aí, pessoal, tudo bom? Vamos ir direto, então, para a leitura dos nossos exercícios aqui. Então, primeiro, a gente tem aqui uma questão que tem um enunciado dela. Basicamente, eu não vou ler todo o enunciado, ele está aqui na tela, caso alguém queira ler, vou dar até uma aproximada aqui. Mas, basicamente, ele fala de um repositório de dados de vinhos. Ele tem várias variáveis sobre esses vinhos, de teores de algumas coisas, da intensidade da cor do vinho. Mas aqui a gente foca em só algumas variáveis para essa questão para analisar. Então, para esse conjunto de dados, realizou-se uma análise estatística, considerando inicialmente as variáveis teor alcoólico e intensidade da cor, da qual se obtiveram alguns outputs, entre os quais apresentados a seguir. Então, no primeiro momento aqui, a gente pode ver 2 gráficos. Esses gráficos são tidos, né, como gráficos de histograma, são gráficos de contagem, de frequência, e representam uma distribuição. Tiagão, quer falar sobre eles? Eu acho que é um negócio legal a gente falar, né? A gente vai ler o exercício, mas a gente não vai resolver o exercício de cara. A gente vai comentar com vocês o que faz sentido. A ideia aqui é comentar um exercício no sentido de mostrar o que é interessante se atentar quando você está fazendo uma análise, né? Os problemas da vida real não vêm com enunciado a maioria das vezes. Então, eles mostram ali essas 2 variáveis, o teor alcoólico e a intensidade da cor, e eles mostram um gráfico de histograma. Se você não está acostumado com esse gráfico, vai lá na playlist de estatística básica, na aula 3 e 4, né, de representações gráficas, a gente fala um pouquinho dele, a gente constrói junto. Mas, enfim, a gente tem a distribuição dos nossos resultados de teor alcoólico, acho que, se não me engano, o teor alcoólico é o da esquerda, né? Intensidade da cor é o da direita. E tem uma curva, né, que representa uma curva normal. E aí, aqui a gente já está vendo que, mesmo sem ele ter falado nada, ele está querendo nos induzir, né? A gente vai levar a análise para a questão de normalidade. Será que esses dados são ou não são normais? Ou eles se aproximam ou não se aproximam da normalidade? Num primeiro momento, dá para perceber que o primeiro gráfico parece um pouco mais normal, mesmo que as barras não tenham esse aspecto tão, assim, homogêneo, mas parece mais razoavelmente normal do que o segundo. O segundo já parece um pouquinho mais assimétrico. Mesmo assim, no geral, se for para falar inspeção visual mais grosseira, né, sem fazer nenhum teste, dá para dizer que elas estão, de certa forma, próximas à distribuição normal. Isso aí vai ser útil para fazer depois um monte de regressões, testes e coisas assim. Então, o enunciado te dá isso, é bom você se atentar a interpretar o que ele está te dando, antes até da pergunta. Vamos seguindo. Isso aí. Aqui a gente já tem mais um monte de resultados e é assim que funcionam esses exercícios, né? Eles não são exatamente sobre fazer as coisas, vamos dizer assim, mas mais sobre interpretar, sobre entender o que está acontecendo e o que a gente pode retirar desses resultados. Então aqui a gente já recebe um monte de coisa bem legal para a gente dar uma olhada. Uma delas é esse gráfico de dispersão. A gente tem a intensidade da cor aqui no eixo Y e o teor alcoólico aqui no eixo X. A gente então tem o gráfico de dispersão, ele é dado, né, por onde há um encontro dessas 2 variáveis, é feito um ponto. Então tem essa nuvem de diversos pontos aqui, e ainda foi traçada uma linha no meio desses pontos. Isso aqui está querendo nos indicar uma ideia de uma linha de regressão, uma reta de regressão, né, uma regressão linear no caso. E basicamente está nos dizendo aqui, e a gente pode avaliar isso realmente só pelo gráfico mesmo, sem essa linha, que existe algum tipo de comportamento de correlação positiva. O que eu quero dizer com isso? A gente pode ver que os valores eles estão em média aqui no começo, embaixo. A gente tem um teor alcoólico baixo e tem uma intensidade de cor também um pouco baixa. Conforme esses valores de teor alcoólico estão aumentando, a gente pode ver que a intensidade de cor também está aumentando. Não é 1 para 1, certo? Esse aumento. Se fosse, todos estariam exatamente em cima dessa linha.
Contudo, eles estão aumentando aos poucos e a gente pode ver, por exemplo, que não tem nenhum valor nessa faixa de intensidade de cor quando a gente já chega aqui assim, em teor alcoólico, por exemplo. Né? Já não tem mais ninguém aqui. Então, esse é uma análise que a gente pode fazer conforme a gente está olhando para esse gráfico. Tiagão? Uhum. Quando a gente olha um gráfico desse com uma regressão, né, olhando duas variáveis numéricas conjuntamente, né, a gente também chama a variável x, que está aí no eixo x, de variável dependente, ou, perdão, de variável independente. Então, a gente pega para um determinado x fixo, a gente está querendo estimar o resultado em y. Agora a gente tem nossa amostra, cada pontinho desse é um resultado, né, da base de dados, mas aí se eu no futuro tiver um teor alcoólico x que eu defini, se essa reta for uma reta representativa, que eu puder ter modelado os meus dados, né, que tiver um bom ajuste e tudo mais, eu poderia só com o teor alcoólico estimar a intensidade de cor que aquele vinho teria. Então a variável y seria dependente de uma variável que está no eixo x. Essa é a ideia da regressão, né? Você conseguir estimar o y a partir de um x definido. Vamos seguindo. A gente pode ver aqui que existem outros resultados. Um desses, por exemplo, é o resumo de um modelo. Então, a gente pode ver que justamente essa ideia que a gente passou aqui em cima no gráfico de expressão foi aplicada. Um modelo de regressão linear foi ajustado para esses dados. Como o Thiago disse, a gente tem uma variável dependente, que é a intensidade de cor, nesse caso, que está representada no y, e está dependendo da variável independente, certo? Ela serve aqui como preditor, que é o teor alcoólico. A gente tem um resumo desse modelo. O que é esse resumo? A gente tem valores R quadrado ajustado, erro padrão da estimativa, certo? E esses valores significam diferentes coisas. Então, o R, por exemplo, aqui é relacionado ao coeficiente de correlação, certo? Então, basicamente, está dando a ideia da correlação entre o teor alcoólico e a intensidade de cor, como eu tinha dito. Parece ser positiva, parece que os valores estão aumentando, conforme um aumenta, o outro também aumenta. A gente tem o R quadrado, que já é relacionado ao modelo, realmente. É o coeficiente de determinação. Ele nos dá uma ideia do quão, vamos dizer assim, bom, entre muitas aspas, o nosso modelo está. Quão bem ele representa o fenômeno, certo? O fenômeno, no caso, a intensidade de cor, com os preditores que a gente tem. A gente tem 0,299. Esse é um valor bem baixinho, um 0,3, vamos dizer assim. Seria um valor bem pequeno, realmente. A gente teria que checar mais algumas coisas para concluir se esse modelo realmente está bom ou não. Tiagão? Sim, a gente tem, antes de falar dos próximos dois, eu vou falar desses dois iniciais. O Rzinho, o coeficiente de correlação, né? Ele é um valor que vai de menos 1 até 1. Então, pode ser uma correlação perfeitamente negativa, lá no menos 1, perfeitamente positiva no 1. Quanto mais próximo de 0, significa que a magnitude, né, a força dessa correlação é bem pequena. Não necessariamente ela é inexistente, mas ela pode ser muito baixa. Um coeficiente de 0,5, 0,55 aproximadamente, ele é moderado. Já indica para a gente que é mais alto do que há alguma correlação. Ele indica que há alguma correlação, ela tem alguma força, mas essa força é moderada. É mais ou menos o que a gente também consegue enxergar no gráfico. Essas coisas são bem assim variadas, elas vão conversar bastante. Já o R quadrado, né, é pegar aquele Rzinho elevando ao quadrado, só que o significado dele, até matemático, é dessa explicação de quanto que Y varia, né? O Y varia, tem vários resultados com determinado X e a gente criou uma reta, que é meio que uma reta média, assim, né? Então, dá para descobrir que esse modelo explica 30% da variação do Y, né? Então, é uma coisa assim, é também uma medida de, olha, esse modelo ele tem uma baixa explicação, a gente costuma usar assim. R quadrado ajustado já é um jeito que você ajusta esse R quadrado em função do número de informações que você tem, e o erro padrão da estimativa está relacionado com as medidas que a gente tem que fazer no meio do caminho para ajustar um modelo. Não é bem o foco da aula de agora, mas é bem interessante. Se tiver alguma dúvida, você pode deixar no comentário, enfim, a gente explica com mais atenção. No geral, a gente pode ver que a correlação entre as duas variáveis é moderada e a explicação do modelo gerado a partir dessa relação entre x e y é um modelo com baixa explicação. Vamos seguindo. A gente tem também aqui uma tabelinha de uma ANOVA. A ANOVA é a análise da variância dos nossos dados. Então, para esse caso, a gente tem para o modelo de regressão realmente. A gente tem, então, a regressão, o resíduo e o total dele. A regressão em si é relacionada ao modelo. O resíduo são os erros que ficam no nosso modelo. Então,
Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, a nossa reta, ela é a predição do nosso modelo. Certo? Contudo, os pontos aqui são valores que estão acima, abaixo ou na própria reta. Toda vez que eu pegar um ponto e eu comparar essa reta, eu vou ter um erro que eu fiz ali. Esse erro, no caso, a gente vai estar chamando aqui de resíduo. Realmente. A gente pode fazer a soma dos quadrados desses valores. E a gente encontra aqui alguns resultados, certo? Isso não é tão relevante assim entrar nos pormenores de como isso é calculado. A gente tem alguns graus de liberdade que são considerados para fazer alguns cálculos. Esse quadrado médio também é utilizado para que a gente possa encontrar o valor da estatística. E aqui realmente é a parte mais interessante. A gente encontra a estatística para o teste. Nesse caso, a estatística do teste para o teste C, ou seja, no normal padrão lá, que tem média 0, que tem desvio padrão 1, é 74,896. E se a gente imaginar um pouquinho a distribuição, o normal padrão, ela geralmente vai ter todos os valores ali, quase 100% deles, 99,7% mais ou menos, dos valores entre menos 3 e 3. Então, o valor de 74,896 é extremamente significante, né? Então, a gente pode até ver aqui um p-valor muito pequenininho, realmente. Menor do que 0,01, né? Thiago? Isso. A gente fez um modelo, a gente tem o R quadrado, e a gente pode testar a significância desse modelo. Meu modelo é melhor do que eu considerar que as variáveis... Meu modelo linear é melhor do que eu considerar que as variáveis são... não tem relação alguma. Nesse caso, a gente testa e descobre que sim, é melhor você considerar um modelo Y em função de X do que o Y sozinho e o X sozinho, né? Eles separados. Há uma relação da intensidade de cor com a nossa variável X, que é o teor alcoólico, mesmo que o modelo tenha uma baixa explicação. Então, quer dizer que há uma relação entre os dois e esse modelo que a gente ajustou, né? Ele não tem uma explicação legal. Aí eu já vou até emendar falando, então, quem é esse modelo, que é essa próxima tabela que está escrita aí, que são os coeficientes. Ele mostra para a gente realmente o resultado ali, coeficientes não padronizados. Essa é a coluna que a gente vai se atentar. A gente tem ali na primeira coluninha, que eu acho que é um B, né? Um Bzinho. A gente tem a constante, então a gente tem um modelo linear. Então, Y é A vezes X mais B. A constante, que é o valor, coeficiente linear que a gente chama, né? O valor que está solto é menos 15,226. E o coeficiente angular dessa reta, que é função do teor alcoólico, então vai ser 1,56 vezes o X, vezes teor alcoólico. Essa é a taxa de variação. A cada um incremento que eu tenho de teor alcoólico, a gente incrementa 1,56 o resultado da intensidade, no caso, né? E aí, o nosso modelo, quando você gera, ele é realmente o Y sendo constante mais coeficiente angular vezes X. Então, a intensidade de cor vai ser, intensidade de cor é igual menos 15,226 mais 1,56 vezes o valor do teor alcoólico. Então, essa seria a equação. O resto que está aparecendo aqui tem os erros de cada coeficiente, já é relativo ao teste. Você pode dar uma olhadinha na aula de regressão linear que a gente explica melhor. Existem os coeficientes padronizados, né, para fazer algumas métricas de testes estatísticos. E até tem o teste de cada coeficiente, se aquele coeficiente é significativo, que é a última coluninha lá do lado direito, né? Tem a estatística T de cada teste e a probabilidade. Mas aqui, né, como você já testou, assim, é uma saída de um programa padrão isso daqui. O que interessa para a gente é quem é A e quem é B, que formam Y, é AX mais B, e a gente está validando que esse modelo ele tem alguma representatividade, mesmo que a explicação, mesmo que o ajuste não seja com uma qualidade boa. Ele pode ser usado, é melhor usá-lo do que não usar nada, mas ele não explica muito bem. Mais ou menos essa é a geral, sem a gente ter visto nenhuma das perguntas. Isso daí ainda é o enunciado, só que a gente já está olhando o enunciado com uma visão de analista, tá? Não como uma visão de exercício, que acho que é mais interessante do ponto de vista didático. Matheus? Isso aí, só para complementar, às vezes em alguns livros de estatística, tu pode ver escritos de formas diferentes, também dependendo do assunto que tu está abordando. Então, um livro mais introdutório, talvez estatística básica, pode ter uma terminologia, um livro de inferência pode acabar tendo outra terminologia. O Thiago usou, por exemplo, y igual a ax mais b, certo? O que é isso? Nesse caso aqui, dando nomes aos bois, y seria a intensidade de cor, nossa variável dependente, igual a ax
A vai ser o teor alcoólico, X vai ser o valor. A vai ser, na verdade, o coeficiente aqui do teor alcoólico, X vai ser o valor do teor alcoólico, B vai ser a constante. A gente também pode ter um beta 0 mais beta 1 X. Então, o beta 0 seria a constante e o beta 1 seria o valor associado, o valor angular, no caso, do teor alcoólico aqui, por exemplo. Existem várias terminologias diferentes, no final das contas as duas significam as mesmas coisas, beleza? Então se tu aprendeu de uma forma, aprendeu de outra, as duas são análogas aqui. Então finalmente a gente chega aqui nas questões. E agora a gente pode até concluir, voltando então em alguns resultados, mas até que a gente já discutiu sobre esse problema, a gente entendeu sobre ele. Mas são questões do que elas pedem da gente. Então a gente tem, por exemplo, o item A, que pede, com base na distribuição de cada variável, indique se há indícios de um afastamento da distribuição normal e comente a aplicabilidade da regressão linear simples para a previsão. Então, o que significa aqui nesse caso? A gente tem a distribuição de cada variável que a gente analisou nesse caso, que é a intensidade de cor e o teor alcoólico. Ele está perguntando se existe um afastamento da distribuição normal. A gente analisou os gráficos lá no começo de histograma, né, que apresentava a distribuição normal junto com eles, e realmente pareciam estar próximos. O de teor alcoólico parecia bastante próximo de uma normal ali, com alguma diferença, mas isso é natural em dados reais, né, do mundo real mesmo, dados que não são simulados. E os dados de intensidade de cor pareciam não estar tão distantes do que seria uma normal, mas um pouquinho menos parecidos, vamos dizer assim. Existia uma cauda um pouco maior para a direita. Mas ainda beleza, parece que está tudo certo. E a aplicabilidade da regressão linear simples para a previsão. Por que a gente está falando disso? É porque a regressão linear simples ela depende de alguns pressupostos. Muitas vezes ela é robusta o suficiente para a gente não precisar disso, de ir tanto a fundo assim, sobre algumas coisas, mas aqui ele está falando justamente sobre a distribuição desses dados, certo? Então, como eles são normais, parece que está tudo certo. Sim, pode seguir. Acho que aqui a ideia, a gente já, uma vez que a gente discutiu o assunto, os itens vão ser até uma discussão menor, e eu espero que você que está vendo esse vídeo agora, vendo essa discussão com a gente, esteja fazendo sentido. A gente primeiro interpretou o problema, então qualquer pergunta que vier agora é consequência do que a gente analisou. Toca aí, Má. Então, o item B, ele fala de analise graficamente a relação linear entre o teor alcoólico e a intensidade da cor. Então, graficamente é o ponto aqui desse item. Ele quer que tu veja, a partir daquele gráfico de dispersão, qual é a relação entre o teor alcoólico e a intensidade. Bom, a gente viu. Não é perfeito. Existe uma nuvem ainda de pontos. Contudo, conforme os valores de teor alcoólico estão aumentando, os de intensidade de cor também parecem estar aumentando. Então, parece ter algum tipo de relação positiva aí entre esses dados. Um aumenta, o outro também aumenta. Não é uma taxa de 1 para 1, mas existe um aumento. Thiago? Pode seguir. Item C, analise analiticamente a relação linear entre teor alcoólico e a intensidade da cor. Analiticamente é o ponto aqui. Enquanto que antes a gente fazia isso de uma forma visual, com gráfico de dispersão, agora a gente faz uma análise analítica. Então, a gente pega resultados que a gente calculou realmente através de fórmulas e discute sobre esses resultados. Nesse caso, o que ele está querendo se referir com relação linear entre teor alcoólico e intensidade da cor? É justamente aqui o nosso coeficiente de correlação, nosso R. Então, esse nosso R é 54,6%, né? 55%. Lembrando, isso aqui está em decimal, beleza? Muito importante isso. Então, é justamente aquilo que o Thiago comentou. Parece ter uma correlação positiva, um aumenta, outro aumenta, mas moderada, não é 1 para 1, realmente. Item D, efetue um ajustamento global do modelo de regressão linear simples do teor alcoólico sobre a intensidade da cor. Tem a equação da reta de regressão e indique os significados dos parâmetros estimados no contexto do problema. Então, é justamente o que a gente acabou de discutir aqui embaixo com a tabela dos coeficientes. A gente tem aqui os nossos coeficientes beta, ou A e X, para as nossas constante e teor alcoólico. Certinho? Foi o que a gente fez. Pode avançar. A gente ainda tem aqui o nosso item E. Avalie a qualidade do ajustamento através do coeficiente de determinação. Então, quem é o coeficiente de determinação, novamente, é o nosso R quadrado aqui. A gente tinha discutido sobre ele, que 30%, arredondando, né?
não parece ser o melhor ajuste, não parece explicar tão bem esse fenômeno. Contudo, parece que existe uma relação entre os dados, então todas essas coisas têm que ser levadas em consideração. É isso. Avalie a relação linear através do teste ANOVA, sem esquecer a formulação das hipóteses, tomada de decisão e conclusão. Então, o que ele está querendo que a gente faça aqui? A gente vai checar os valores da tabela de ANOVA para avaliar a relação linear. Por quê? Por causa que o nosso coeficiente de determinação não foi tão bom assim. Ele estava em 30% só. Então, isso aqui não é tão, vamos dizer assim, convincente que a relação é muito boa. Contudo, aqui na ANOVA, como a gente comentou, o valor deu extremamente significativo. Então, existe alguma relação linear aí impactante que está acontecendo. Contudo, a intensidade de cor não pode ser explicada somente pelo teor alcoólico. Esse é o grande ponto aqui. Se nós adicionássemos mais covariáveis, mais preditores aqui, mais algumas outras variáveis daquelas que tínhamos, talvez encontrássemos um R quadrado melhor. Contudo, o teor alcoólico parece influenciar bastante na intensidade de cor, realmente. Vamos lá. Por fim, faça uma estimativa da intensidade da cor para um teor alcoólico igual a 13,5%. Então, o que a gente vai fazer com esse caso? A gente pega a nossa equação de regressão, nossa reta de regressão, e a gente troca onde a gente teria o valorzinho x, a gente coloca por 13,5%. Então, ficaria algo como menos 15,226 mais 1,56 vezes o 13,5%. E eu encontraria ali um valor de intensidade de cor, certo? Usar de fato a regressão que você gerou, né? Exatamente. Usar de Assim, fato. é assim que tu acaba fazendo uma estimativa com essa regressão. Beleza? Próxima questãozinha. Número 2. A gente continua ainda com os mesmos dados de vinhos, só que agora a gente vai considerar as variáveis intensidade da cor e teor dos flavonoides. Com base nos outputs apresentados, a gente tem que justificar a distribuição das variáveis e concluir acerca da correlação entre elas mediante o coeficiente indicado. Então, a gente vai ter mais alguns resultados e a gente vai fazer análise quanto a esses resultados. Então, no primeiro momento aqui a gente tem um teste de normalidade. A gente tem dois nesse caso. A gente tem o Kolmogorov-Smirnov e o Shapiro-Wilk. Ambos testam se os dados estão normalmente distribuídos ou não. Então, o que ele faz? Ele tem duas hipóteses, uma hipótese nula e uma hipótese alternativa. A hipótese nula é que os nossos dados são normalmente distribuídos. A hipótese alternativa, entretanto, é que eles não seguem essa distribuição normal. A gente faz o teste, calcula a estatística, pega os graus de liberdade e encontra o p-valor. Com base nesse p-valor aqui, fica bem claro que ele é bastante significativo. Então tá 0,01, 0,03, tanto para a intensidade de cor quanto para o teor de flavonoide. E o Shapiro-Wilk é análogo. Mesma hipótese, nula, mesma hipótese alternativa, mesma consideração. Então o que a gente pode retirar daqui? Parece que os nossos dados não são normalmente distribuídos de acordo com os testes Kolmogorov, Smirnov e Shapiro-Wilk. Thiago? Acho que essa é uma coisa importante que vai seguir para o resto dos exercícios aqui, né? A gente apresenta um teste, você normalmente tem que saber as hipóteses desse teste, né? Um teste pode ser definido com hipótese nula e alternativa, você sempre tem que ter noção de como que esse teste foi formulado para você tomar decisão. E aí, como é um exercício de análise, ele já te mostra o p-valor, que é o resultado final que a gente vai usar como analista aqui para tomar decisão. Então, testes de normalidade. A gente sabe que o teste assume H0, a nossa hipótese aí nula, né? A hipótese de início, né? É que os dados seguem uma distribuição normal. E quando eu rejeito a minha hipótese nula, H1, né? A hipótese alternativa, quer dizer que eu afirmo, né? Eu afirmo que os dados não seguem uma distribuição normal. Nesse caso, dado o nível de 5% ali de significância, como esse p-valor, esse resultado da SIG, nos dois testes que avaliam normalidade, deu menor que 5%, a gente vai afirmar aqui, ó, rejeito H0, portanto, posso considerar que os dados, intensidade de cor e teor de flavonoide, não seguem uma distribuição normal. Essa é a ideia. A gente vai sempre retomar o que o teste faz e comentar com vocês o resultado final. Pode seguir. Boa.
A gente tem então também, que era outra parte aqui desse nosso exercício, checar como é que estão as correlações. Nesse caso aqui, ele está checando a correlação entre teor alcoólico e teor de flavonoide, é a tabela que é apresentada para a gente. Não é exatamente a intensidade de cor. Contudo, vamos concluir sobre isso aqui de qualquer forma e ver o que tem nesses resultados. Bom, a gente tem aqui o teor alcoólico sendo testado contra o teor alcoólico e o teor alcoólico contra o teor de flavonoide. Analogamente, teor flavonoide com teor alcoólico e teor flavonoide com teor flavonoide. Os resultados vão ser iguais, tanto faz, vai só estar espelhado aqui, beleza? A gente tem, nesse caso, a correlação de Pearson, que pode ser utilizada, muitas vezes contudo, a gente pode também estar utilizando o Rho de Spearman, o coeficiente de correlação para Spearman, que são geralmente utilizados para dados que não são normalmente distribuídos. Contudo, a gente pode fazer a análise dos dois, aqui só enriquece a discussão, no final das contas. Uma variável com ela mesma sempre vai dar 1, certo? Não tem discussão sobre isso. A variável varia com ela mesma. Contudo, a variável com a outra variável, então é aquela ideia de uma aumenta, o que acontece com a outra. Se aumenta 1 de teor alcoólico, aparentemente aumenta 0,237 de teor flavonoide, certo? O nível da correlação, né? A magnitude da correlação poderia ser até 1, mas ela está no 0,24, o que nesse caso já é uma correlação baixa, né? Então, isso é importante, né? Pode seguir. Isso. E daí, por causa de Spearman, a gente checa aqui os valores e estão bastante análogos, bastante parecidos. Contudo, seria um pouco mais aplicável para esse caso aqui. A gente tem uma relação de o teor alcoólico varia 1 e o teor de flavonoide varia 0,295, certo? Tanto é interessante que ele deu a normalidade antes. Por quê? Porque os coeficientes para avaliar a magnitude da correlação dependem da normalidade. Então, como os dados não são normais, usar o coeficiente de Pearson não é o mais indicado. No caso, seria usar o coeficiente de Spearman. Tanto é que a pessoa que elaborou este enunciado colocou ali manchadinho de laranja justamente o coeficiente de correlação via Spearman para o caso em que a gente já não está com distribuições normais, né? Ele deu 2 coeficientes, 2 tabelas com coeficientes e marcou justamente o que a gente está falando que seria o mais adequado. Esse é o tipo de coisa que você tem que se atentar quando você lê um exercício entendendo, né, o conceito. Então, está bem indicativo que a pessoa que criou isso daqui queria que você usasse esse 0,295 para analisar o problema. Pode seguir. Então, para o mesmo conjunto de dados, pertence averiguar se existem diferenças estatisticamente significativas entre algumas variáveis quando comparadas à casta. O que é a casta para o vinho? Basicamente, qual é o tipo de uva que é utilizado, existem tipos diferentes de uva que são utilizadas para o vinho, e vão basicamente existir grupos. Nesses nossos dados, a gente tem 3 castas, que vão estar identificadas aqui como 1, 2 e 3. Casta 1, casta 2 e casta 3. E a gente vai estar considerando então as variáveis teor alcoólico e teor de flavonoide. Então, a gente vai ter alguns outputs, alguns resultados para essa análise. A gente pode ver em primeiro momento um teste de normalidade. Então, análogo ao que a gente fez antes, são as mesmas hipóteses, nula e alternativa. Então, a gente vai passar um pouquinho mais rápido nesse momento. Teor de flavonoide continua a mesma coisa. Teor alcoólico agora foi testado. A gente tem, então, um p-valor de 0,71 e 0,81 para Kolmogorov, Smirnov e Shapiro-Wilk, respectivamente. Então, o que a gente poderia concluir aqui? Parece que a gente não deveria rejeitar a hipótese nula, certo? Porque a gente tem um p-valor maior do que o nível de significância, que geralmente é adotado 5%. Contudo, eles estão bastante próximos. Então, dependendo do nível de significância que você adotar, tu poderia acabar rejeitando essa hipótese. A gente vai considerar aqui os 5%, então vamos ficar nisso nesse momento. A gente tem então a ANOVA. Nesse momento a gente vai fazer o teste para a ANOVA, para o teor alcoólico, para checar se existe diferença entre os grupos ou não, certo? Então, ao menos um grupo vai ter diferença ou não vai ter diferença. A gente faz, então, aqui a tabela da ANOVA, os quadrados, os graus de liberdade, quadrado médio, encontra uma estatística de teste
e foi 135 para a distribuição normal padrão. Novamente, aquela mesma coisa, deveria estar entre mais ou menos ali, menos 13 e 13, e está lá em 130 e poucos. Então, isso aqui é muito significativo. O que a gente pode acabar tirando daqui, olhando para esse resultado? Parece existir bastante evidência estatística de que existe essa diferença entre as castas. Thiago? Pode seguir, se você tiver alguma dúvida nesse quadro de análise de variância, né? Você pode olhar nossas aulas aí na playlist de estatística básica. E vou emendar, então, vou aproveitar que você me deixou aí uma deixa, né? A nova, ela compara, então, se ela considera inicialmente H0 não tem nenhuma média diferente das demais, todas são iguais, e o H1 seria pelo menos uma diferente das demais. Como esse foi o caso, né? Para o teor alcoólico, que é uma variável normal, que a gente viu lá que dá para adotar a normalidade para ela, então usar a nova é uma coisa indicada, né? A gente conduz, então, comparações múltiplas, par a par. Casta 1 com casta 2, casta 1 com casta 3, casta 2 com casta 3. E aí existe um teste, que é o teste de Tukey, para isso, né? É um teste post-hoc, ele é feito depois de você ter já aplicado um primeiro teste, que no caso foi a nova. E aí a gente consegue perceber, nesse teste tem a diferença média dos nossos, entre as castas, entre os grupos, e aí se eles fossem muito parecidos, a diferença média ia estar próxima do zero. Então, ele coloca a diferença média ali do grupo 1 e 2 já marcado, do 1 e 3 marcado e do 2 e 3 já marcado. Todos os outros resultados são análogos ali, complementares, né? O 2 com 1 é a mesma coisa que o 1 com 2, só que você inverte o sinal. Existe a significância desse teste, que no caso vai identificar para H0 não tem diferença entre grupos e H1 há diferença. Então, como tivemos diferenças médias muito fora do zero, muito longe do zero, isso também se refletiu no p-valor, que foi muito pequeno, indicando que há diferença entre os grupos. E se você quisesse entender qual que é essa verdadeira diferença média entre eles, o exercício ainda te deixou um intervalo de confiança. Então, vamos olhar só a primeira linha. Entre casta 1 e casta 2, a diferença média entre as duas, né? A 1 é maior do que a 2, o resultado da 1 para teor alcoólico é maior do que a 2 em pelo menos 1,25 em média. E no máximo 1,68 em média. Essa verdadeira diferença entre as duas está entre 1,25 e 1,68. Como o zero está fora desse intervalo, elas são diferentes. Você já tinha confirmado isso pelo p-valor, mas também dá para olhar pelo intervalo dessa forma. E aí, vou emendar mais um pouquinho para liberar o Matheus para comentar na sequência. Eles fazem um teste, se a gente fez a nova e comparações múltiplas, agora eles apresentam outro teste, que é um teste não paramétrico, que é o de Kruskal-Wallis. Para a variável teor alcoólico, que tinha normalidade, esse é um teste aqui que talvez seja menos indicado, já que o teste paramétrico vai ter mais poder, vai ser mais interessante a gente olhar o teste paramétrico quando as condições dele são atendidas. Mas beleza, para esse teste o p-valor está menor que 0,001 lá para o teor alcoólico, então há diferença, há pelo menos um grupo diferente dos demais, e a gente conseguiu concluir pelas comparações múltiplas que todos os grupos são diferentes entre si. Já nesse lado direito ali, a gente tem o teor de flavonoide, que não era normal. Já que ele não era normal, a gente não fez o teste comparando, né, com a nova. A gente fez com Kruskal-Wallis. E aí a pessoa que fez o exercício até marcou isso em laranja, que o p-valor desse teste deu muito pequeno, indicando que há pelo menos um grupo diferente dos demais para o teor de flavonoide. E aí acho que o exercício para aí. Ele não vai mostrar comparações múltiplas quando o nosso caso é a partir de um teste ali não paramétrico, tá bom? Qualquer dúvida, gente, isso daqui é uma sequência bem de análise de dados. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que essa parte é muito importante. Você, na vida prática, aí vai usar muito esse tipo de sequência, né, e decisões baseadas nessas tabelas. Tá? Essa comparação múltipla que foi feita aqui, além de estar dando para a gente a diferença média, o erro padrão que está associado a essas diferenças entre as castas, o valor, né, do teste, então, o p-valor aqui para a gente, ainda está dando um intervalo de confiança 95%. Não precisa construir um intervalo de confiança para fazer essa análise. Contudo, ainda foi construído isso. Então, isso aqui é extremamente completo e rico de informações para a gente, para realmente negar essa hipótese que a gente pode ter de que as médias vão estar próximas de zero, que elas vão ser zero, realmente. Então, que a casta 1 e a casta 2 vai ser parecida, a casta 1 e a casta 3 vai ser parecida. Né? Então, parece realmente ser muito diferente em relação ao teor alcoólico aqui nesse caso. Vamos adiante. Bom, aí vou passar também
Rapidinho, tem o teor de flavonoide, aí ele fez uma nova para isso e comparações múltiplas. Nenhuma está marcada, justamente porque, como o teor de flavonoide não é normalmente distribuído, os resultados que a gente tem utilizando um método que meio que violou, né, as pressuposições do modelo, né, os requisitos do modelo, eles não seriam representativos, não é adequado. Então, uma vez que o teor de flavonoide não é normalmente distribuído, essa tabela está aí para te deixar a informação à disposição, mas ela não é a que você vai usar para tomar decisões. Vamos ver as perguntas. Quer ler daí? O item A, então, ele fala que verifique se existem diferenças estatisticamente significativas no teor alcoólico quando comparar a casca. Formule todas as hipóteses que entenda necessárias, indique o teste a realizar, justificando com a validação dos pressupostos associados, indique justificando a decisão e faça a conclusão do contexto do problema. Então, novamente, né, esse teste aqui, essas questões, acabam sendo bastante relacionadas a analisar, concluir sobre algo que foi feito. Então, a gente pode... como que a gente pode chegar nas conclusões desse item, nesse caso? A gente pode vir aqui, dar uma olhada na nossa nova, nas comparações múltiplas, e identificar aqui. Realmente, há diferenças bem claras aqui entre as castas. Tudo que a gente comentou sobre, né, as hipóteses que foram utilizadas para o teste da nova, normalidade e tudo mais, está tudo aqui e explica muito bem o que esse item está querendo dizer para a gente. O item B, no caso, se verificarem diferenças no item anterior, né, em quais castas registram essas diferenças? Bom, em todas. A gente pode ver aqui na comparação múltipla, todas elas parecem significativas, então 1 com 2, 1 com 3 e 2 com 3, todas parecem significativas, então acaba que todas apresentam diferenças. Item C, verifique se existem diferenças no teor de flavonoides, quando comparadas às 3 castas. Justifica a escolha do teste, formule as hipóteses associadas ao teste, indica a decisão e a conclusão, contextualizando. Bom, parece, a gente fez aqui o teste então, de Fresco Waters e a gente identificou que parece existir uma diferença entre as castas. Contudo, é aquela questão que o Tiago comentou, não tem normalidade, então talvez não seja tão interessante fazer esse tipo de análise para esse caso. A gente tem uma questão 3, que daí ainda está falando sobre esses nossos dados de vinho, e agora a gente está trabalhando com a variável teor alcoólico. A gente quer checar se a média populacional é estatisticamente diferente de 13,12, certo? 13,12. Construa um intervalo de confiança a 95% para o valor médio do teor alcoólico. Formule as hipóteses do teste e interprete significados do intervalo de confiança, IC, contextualizando. Então a gente tem vários resultados aqui descritivos. O que são esses? A nossa média, a nossa mediana, variância, mínimo, máximo, amplitude, etc. Aqui nesse caso, já foi marcado bem claro aqui, que é a parte mais interessante para a gente concluir então com essa questão, é o intervalo de confiança. A gente tem um limite inferior e um limite superior. Então, a gente tem um limite inferior de 12,88 e um limite superior de 13,1207. Basicamente batendo ali naquele 13,12, certo? Esse é um valor que está bem próximo do limite, então, contudo, a 95% de confiança ele está dentro desse limite ainda, 13,12. A gente tem ainda, para concluir sobre essa questão da média populacional C, 13,12, foi feito um teste de uma amostra, certo? Então, o valor do teste foi 13,12, vai ficar no teste T, nesse caso, e essa estatística de teste está sendo dada aqui, os graus de liberdade estão sendo dados aqui. Aí é apresentado um p-valor unilateral, um p-valor bilateral, que no caso é o que tem que ser considerado aqui, porque a gente não está checando se ele é maior ou menor do que 3,2, ele é diferente. Então ele pode ser diferente para menos ou diferente para mais, certo? Então a gente tem que mostrar isso de uma forma bilateral. Nesse caso aqui é importante verificar que deu um 0,51. E aí que vem uma discussão muito grande sobre o que a gente faz com um resultado tão próximo assim do nível de significância, né, Thiago? Isso. Antes de falar disso, eu só ia comentar, né, que aqui não é o acaso. Como o teor alcoólico tem distribuição normal, a gente conseguiu afirmar isso, o teste que ele está indicando aqui para avaliar a média do teor alcoólico frente a um número fixo, como 13,12, é o teste T, um teste paramétrico, já que nossos dados tinham distribuição normal. Isso também é uma coisa a se atentar, tá? Aí aqui essa questão do p-valor, né? Então, seguindo a regrinha, o p-valor é 5%, o nosso nível de significância é 5%. O nível de significância, não o p-valor. O nível de significância é 5%.
Se eu rejeitar a hipótese nula, no caso de ser que a minha média é diferente de 13,12, né? Qual a chance de eu estar errado quando eu rejeito essa hipótese, né? Vai ser 5%. Esse é o nível de significância. Sua amostra deu maior do que 5%. O p-valor deu maior que o nível de significância, ou seja, não rejeita a hipótese nula. Beleza, até aqui, sem segredo. Mas você não rejeita ela por muito pouco, porque o 5% estava lá como barreira e a sua amostra está te dando 5,1%. E isso não está aí ao acaso, né? Isso é um problema, um dilema para um analista, porque a decisão, quando você olha o p-valor, ela se torna agora uma decisão do analista, porque você pode definir a regra, deixar uma regra lá fixa, então maior que 5%, não rejeito. Beleza, talvez isso num exercício é o que você vai dizer. Já que o p-valor deu maior que 5%, não dá para dizer que a média é diferente de 13,12. Não dá para afirmar isso, estatisticamente. Beleza. Porém, contudo, vida prática aqui falando, 5,1% talvez você como analista decidisse, né? Você como analista falando, olha, 5 é um valor aí comum que o pessoal adota, mas, 5,1, até 6, até 7 é o banco. E aí você, analista, está tomando decisão com base no p-valor, que é um pouco mais ali se apropriar da análise que você está fazendo, interpretar o que os resultados te mostraram. Uma coisa é o p-valor dar 80%. Aí você fala, com certeza não dá para rejeitar H0. A outra é o seu nível ser 5% de significância e a sua amostra dá 5,1. Esse é um exemplo bem claro de quando que o p-valor ali não pode ser só olhado acima ou abaixo da barreira. Você interpretar esse resultado é muito importante. Isso, e né, como o Thiago disse, se a gente fosse fazer uma questão e agora eu, Matheus, tenho que concluir acerca disso, eu não vou rejeitar, sabe? Porque está acima do meu 5%. Agora, no mundo da vida real, na prática, esse resultado ia criar uma dualidade, uma discussão muito grande, certo? Uma dicotomia aqui sobre isso. E uma coisa que eu penso imediatamente quando eu vejo um resultado assim de p-valor é falar, bom, eu não sei, eu não posso ter certeza absoluta sobre isso aqui, tá me deixando meio desconfortável. Será que é fácil coletar uma amostra novamente? Se fosse, eu gostaria de coletar uma amostra novamente e ver qual seria esse valor, porque esse é o valor para essa amostra. Tá, gente? Utilizou essa amostra para fazer esse cálculo. A nossa amostra deu 13,00. Talvez se a nossa média tivesse sido feita com uma outra amostra, teria chegado mais perto de 3,12. E daí a gente poderia fazer o teste novamente, concluir uma coisa diferente sobre isso. Então, leva a uma discussão bem aprofundada sobre. Mas se tu tem que martelar um resultado, não, eu não vou rejeitar aqui a minha hipótese, certo? Correto. Vamos nessa. Então, a gente termina com os nossos dados de vinho nesse momento. A gente vai falar agora um pouco sobre atividade física. Então, tem aqui um enunciado que fala sobre atividade física regular, ser bem incentivado por profissionais da educação, da saúde, e parece ter sido um alvo de interesse de mercado. Tudo bem, tem algumas coisas que são ditas. Para a gente, o que interessa, nesse caso aqui, resumindo essa história, os dados, ficheiro, atividade física pulsável, então é um arquivo, certo? São alguns obtidos por uma sondagem realizada por uma equipe de investigação da Universidade de Évora para a Câmara Municipal de Évora, com o objetivo de caracterizar a prática desportiva no Conselho de Évora dos residentes com 15 ou mais anos de idade. Então, estou pegando algumas informações de pessoas de Évora para checar como é que está essa prática desportiva deles. Então, o item A, ele já vem direto aqui para a gente não tem alguns resultados antes de ir para ele, então já vamos falar dele direto. Considerando que a variável idade é bem aproximada da distribuição normal, conclua acerca da existência de diferenças estatisticamente significativas desta variável, considerando quem pratica caminhadas e quem não pratica. Formule as hipóteses do teste, justifique a abordagem paramétrica ou não paramétrica, apresente a decisão e conclusão do teste contextualizado. Nossa, muita coisa. Vamos quebrar em partes aqui. No primeiro momento, ele está dizendo para a gente que essa variabilidade é bem aproximada pela distribuição normal. Então, o que a gente pode considerar aqui? Enunciados estão nos dizendo que é normal, então é normal. Se é normal, a gente já pode vir aqui nessa questão de abordagem paramétrica ou não paramétrica. É paramétrica, certo? Porque é uma distribuição normal. Então, a gente vai ter que checar diferenças estatísticas
essa variável idade entre pessoas que caminham ou não caminham, certo? Aí sim a gente vem aqui uma estatística de teste. Essas estatísticas, elas são com Woodman-Whitney, Wilcoxon W, Z. O que é isso? São estatísticas de testes, realmente, certo? Então a gente tem o Woodman-Whitney e o Wilcoxon W, que é a estatística dele. Esses dois são não paramétricos. Z é a estatística de teste para distribuição normal padrão, certo? Então essa aqui é paramétrica. Significância, pelo visto, o Windows está atualizando para a gente que para todos os testes aqui foi bastante alto, né? Então, menor do que 0.01. Nesse caso, o p-valor ficou bem baixinho. Então, parece que há uma diferença entre esses grupos, certo? A gente tem aqui o teste de amostras independentes. Então, a gente vai ter dois grupos. A gente vai ter aqui a idade, a gente vai ter variâncias iguais assumidas, variâncias iguais não assumidas. A gente vai ter um teste de Levine para a igualdade de variâncias. O que é esse teste? Ele testa se as variâncias vão estar iguais ou não para esses dois grupos. Nesse caso, ele fez o teste, tem aqui o valor da estatística de teste, novamente para Z, um 4,275, como eu tinha dito lá no começo. Geralmente a Z vai de menos 3 a 3, então o valor de 4,275 está um pouco longe disso, e realmente aqui a gente tem um valor menor do que 0, certo? Então, o que a gente vai estar utilizando? Ele apresenta aqui os resultados para ambos os testes. Vai aplicar no teste T para a igualdade de médias. Contudo, qual dos dois que a gente vai estar escolhendo? O que é variâncias iguais ou não iguais? Se deu significativo aqui para a gente, então já foi dado uma dica aqui, tá laranjinha novamente. Isso aqui é significativo, a gente vai ter que usar aquele que é variâncias iguais não assumidas, sabe? São dois testes diferentes de hipótese, teste T de médias, para comparação de médias, com casos diferentes. Vai estar fazendo alguns cálculos um pouco diferentes. Nesse caso, a gente vai ter que utilizar o do variâncias iguais não assumidas, de acordo com o teste de Levine. E a gente pode ver aqui, de acordo com tanto a estatística do teste quanto os resultados, que para o caso de bilateral, o p-valor deu menor do que 0,05. Então a gente tem bastante confiança em dizer que o p-valor foi muito baixo, portanto, a gente pode rejeitar a hipótese nula. O que é a hipótese nula para esse teste T? As duas médias vão ser iguais. Quais são essas médias? As médias para os grupos que praticam caminhada e que não praticam caminhada. Certo? Chegou? Isso. De novo, fazendo um sumário aqui, né? Você tem uma população normalmente distribuída, então o teste foi um teste paramétrico, que você queria analisar. No caso, um teste T. Em qual caso do teste T? Bom, no caso em que as variâncias não podem ser consideradas como iguais. Você teve um outro teste só para avaliar isso, que é o teste de Levine, e aí você concluiu que dos dois grupos, né, as idades são distintas para os diferentes grupos, né? As pessoas que praticam e que não praticam caminhada pertencem a idade não é igual entre esses grupos, né? Beleza, o que mais? Vamos avançando. Perfeito. E ainda a gente tem um item B, então, com base nos seguintes outputs, conclua se existem diferenças significativas no índice de resistência. Isso é uma outra variável, certo? Quando comparado os indivíduos que praticam atividade física ou não praticam. Então, esses dois grupos distintos. Justifica a escolha do teste, formule todas as hipóteses e apresente decisão e conclusão contextualizando. Então, no primeiro momento, é checado se há normalidade para esses grupos. A gente vai pegar o índice de resistência e vai checar se pratica caminhadas ou se não pratica caminhadas. É aplicado um teste de normalidade para ambos. Ambos, novamente, como a gente já tinha explicado, hipótese nula é que os dados seguem distribuição normal, hipótese alternativa não seguem distribuição normal. Aqui o p-valor está muito, muito baixo, então parece ser bem confortável dizer que a gente tem que rejeitar a hipótese nula. Então os nossos dados parecem não ser igualmente, normalmente distribuídos. Isso já nos indica, né, pegando esse gancho, pode até fazer a sequência, isso até indica que testes que a gente fosse aplicar aqui deveriam ser, né, testes possivelmente ali não paramétricos. A gente estaria mais tendendo a levar a conversa para uma conversa um pouco mais não paramétrica. Então, tem o teste T, o teste de Levine, não está nenhum marcado aí. E aí, existe um teste de comparação de médias não paramétrico. Mais de um até, né? Botou o Woodman-Whitney, que é um dos testes ali usados. Tem o teste de Wilcoxon e tem o teste Z.
E aí, o resultado disso tudo foi um p-valor bem pequeno, indicando que os grupos são diferentes para esse índice de resistência. Ou seja, como meus dados não são normais, eu não pude aplicar o teste T originalmente. Eu tive que ir, por exemplo, para esse Woodman e Whitney. Uma vez que esse Woodman e Whitney foi significância baixíssima, eu rejeito a hipótese de igualdade entre as médias que eu estou analisando. Exatamente. Então, a gente pode passar agora para a questão 5, é a última questão desse material. Ela fala, pretende analisar a prática de caminhadas está associada ao nível de instrução. Para isso, obtiveram os seguintes atitudes. Então, novamente, a gente vai ter aqui uma discussão sobre os resultados, certo? Nesse caso, a gente vai estar fazendo um outro tipo de análise. Aqui a gente vai estar checando uma tabela de contingência. A gente vai estar vendo frequências esperadas e para grupos distintos. Então, pratica caminhadas? Sim. Não. A gente vai ter uma contagem esperada. Sabe? A gente vai ter aqui níveis de instrução, primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, ensino secundário e ensino superior. E a gente vai ter aqui a contagem, por exemplo, é de fato o que aconteceu. Então, 24 pessoas, 8 pessoas, 43, 93, 73, certo? Um total de 241. Contagem esperada é baseada em uma pequena equaçãozinha que é feita do quanto que era esperado, vamos dizer assim, né? Bem direto, que estaria nesse grupo aqui. Então era esperado que teria 38 pessoas que praticam caminhadas no primeiro ciclo, 13,3 que praticam para o segundo ciclo, 41,3 para o terceiro, esse que está bem próximo, 80,6 e 67,9. Análogo para o não pratica caminhadas, a gente tem resultados de contagem e contagem esperada. A gente vai ter então os resultados totais aqui, desses grupos, e a gente vai ter o teste quadrado que é feito para isso. Isso, é bem legal colocar, né, essa ideia de... Isso é uma tabela de contingência, né? Você tem diferentes agora categorias e dentro da tabela você tem frequências, né? Quantidades de resultados em cada categoria, em cada par de categoria. E é interessante porque existe um modelo por trás disso que nos faz ter um valor esperado. E aí o teste estatístico, por exemplo, da Q quadrado, né, o teste de Q quadrado para aderência, é justamente comparar se o que eu estou observando na minha amostra está aderido, está próximo, né, se os resultados estão perto do que era o esperado. Quanto mais próximos estiverem, mais aderente ao modelo que eu propus. E aí aqui a gente tem que tomar bastante cuidado na hipótese nula. A hipótese nula é os dados, né, esse modelo não tem aderência. E a hipótese alternativa é de que sim, esse modelo tem uma aderência, eu posso usar esse modelo, ele é representativo para eu assumir o problema que eu estou lidando. E aí, olha que interessante, o Q quadrado de Pearson, nesse caso, o teste lá, deu um p-valor bem pequeno, ou seja, indicando que a gente pode assumir que esses dados vieram desse modelo, né, indicando a associação dessas variáveis, nível de instrução com a prática de caminhada. Então, olha que interessante, a gente tem, dá para enxergar isso olhando um pouco os dados. O primeiro ciclo ali, para quem pratica caminhada, deu 24, o esperado era 38, isso aqui fugiu. Mas para esse que fugiu, existem outros que não fugiram e estão bem próximos, como o terceiro ciclo, né? O ensino superior, por exemplo, também, e essas coisas, quando entram na conta, elas entram elevadas ao quadrado, é tudo uma diferença já extrapolada. Então, para dar um p-valor bem pequeno, quer dizer que minha amostra, que é aleatória, de certa forma, está conseguindo ser aderente a esse modelo de contagem esperada, e, portanto, essas duas variáveis qualitativas que eu estou avaliando, nível de instrução e prática de caminhada, elas podem sim ser encaradas como associadas, né? Isso, e o teste aqui, ele corrobora com uma coisa que a gente pode ver visualmente, né? Parece que das pessoas que praticam caminhada, do total delas, poucas estão até no primeiro ciclo. Aqui a gente pode ver que a gente tem 24 para 33, 8 para 12, aí depois 43 para 19, 93 para 28, 73 para 29. Então os valores aqui parece que estão aumentando e aqui parece que estão mais ou menos iguais, certo? Então parece que existe algum tipo de associação realmente pode ser identificado aí. Com isso, a gente acaba terminando as questões aqui. Quer adicionar mais alguma coisa, Thiago? Queria só comentar, por fim, aqui dessa parte especificamente, que
a gente viu bastante lá no começo correlação entre variáveis numéricas. E esse é um exemplo, esse último exercício, é um exemplo de a gente ver a associação, mas para variáveis que são categóricas, né? O nível de instrução são palavras, é uma variável ordinal, né? Ela tem uma ordenação, mas elas são palavras, não são números. E a prática de caminhada é uma variável também binária, nesse caso, sim ou não, né? Ela não é numérica, ela é uma qualidade, sim ou não. Então, fica aí a ideia, né? A gente passou por correlação, a gente viu bastante teste de médias, tanto para um grupo só com relação ao valor, quanto entre grupos. A gente falou de teste de aderência, uma lista preparatória aí bem completa para esse curso. E eu espero que a Ellie, os amigos dela e você que estava acompanhando com a gente tenha entendido tudo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. É realmente um exemplo muito interessante de análise de dados. Daqui as considerações são essas. Quer finalizar daí? Bom, então é isso. Eu, honestamente, achei esses exercícios muito interessantes. Eu nunca tinha visto uma lista feita dessa forma, que trabalha com realmente essa parte de interpretação dos resultados. Eu acho que isso é uma coisa até que alguns cursos que não são exatamente de estatística, às vezes acabam até pecando um pouco nisso e fazem os alunos fazerem muitas contas ali, fazer coisa à mão muitas vezes, ou ficar calculando coisa em calculadora. E às vezes as pessoas saem desses cursos sem talvez entender tão bem assim, intuitivamente, o que significam esses resultados. E aqui a gente, entendendo esses exercícios, analisando eles, a gente não precisou calcular nada. Tirando aquele caso lá da regressão, né, que era só colocar os valores na equação e ter o resultado. Aqui, todos os outros, a gente só analisou eles e concluiu sobre. A gente discutiu sobre os resultados. Então, esses exercícios foram muito, muito interessantes. Por isso que a gente também resolveu fazer essa gravação. Achei que foi muito legal. E é isso, galera. Muito obrigado pela atenção. Caso tenha ficado dúvidas aí, é só deixar nos comentários que a gente vai responder cada uma delas. E é isso aí. Tchau. Nos vemos no próximo vídeo ou em algum outro, né, anterior. Até lá. Valeu! Tchau, tchau.